Opa! Essa é a parte 2 do conservadorismo. E não é igual o outro vídeo que eu postei, já falando da minha vida pessoal. Mas o conservadorismo, que eu vou colocar agora para deixar menos prolixo, porque o vídeo não ficou muito prolixo. Vou colocar numa retidão e ser mais... fazer uma síntese, né? Do que realmente prejudica. O Brasil consegue vender uma falsa modernidade há mais de 50 anos. Quando eu nasci, eu já era prejudicado por 2 gerações antes da minha, né? A da minha avó, a da minha mãe, né? E ainda quem era mais velha que ela, que usava uma maquiagem estética de roupas, carros, que também não eram, nunca chegou aqui tudo de mais moderno, né? Hoje chega que as pessoas importam e nem sempre tudo. Se você for lá na China e no Japão, você vai encontrar coisas que não existem aqui, né? Até comportamentais, né? Assim, você vai pegar um avião, não é igual. Você vai andar de trem, não é igual. Você vai andar de metrô, não é igual. Você vai ver as pessoas se vestindo esteticamente, não é igual. A gente vive uma defasagem absurda, assim, muito grande mesmo. E, enfim, é algo triste de se ver, não é algo legal, não é algo que a gente pode se orgulhar, né? É bem pelo contrário, é algo que a gente pode melhorar, se a gente ver. Isso está dentro dos padrões mentais, né? Que nem eu falei no outro vídeo. Desde a escola, que você já é condicionado, horário do recreio, tem que esperar o recreio, quem tem a melhor nota, hierarquias, né? E competição, né? Coisas que não agregam, coisas que separam, né? Porque para ter um campeão, quantos perdedores precisam, né? Então ter o 4º lugar, o 5º lugar, o 6º lugar, todo mundo abaixo. E às vezes foi por um dia ruim, uma falta de condição de equipamento, por várias variáveis que não sustentam essa competição ou esse melhor. As pessoas algumas são melhores em uma coisa e outras são melhores em outra, né? A gente precisava compreender isso e extirpar a competição. A gente precisa criar uma cultura de cooperação, de um dar a mão para o outro e ajudar aquele que não consegue chegar ao que está passando fome não ter fome. Porque aí a gente não vai precisar se envergonhar, né? Porque não tem mais esse sentimento. O cara vai, põe um carro super caro numa calçada onde tem uma pessoa morrendo, sacou? Encosta lá e foda-se. Não é da minha família, usou droga, seja o que fez, não é um outro ser humano. E ainda para completar, ele tinha um animal mal criado, porque a maioria dos pets aqui no Brasil são pets que têm uma qualidade de nem serem para esse tipo de clima, que é um clima tropical, né? Tá ali passando aperto. Você viu agora? É um primitivo, ó, tá indo lá. Carro todo batido, revoltado. A gente vive num lance primitivista. A gente tá ainda muito primitivo. Só tem uma máscara de coisas boas esteticamente falando. Roupa, tal. Não dá pra confiar nesse movimento cultural, entendeu? Movimento cultural elitista, piegas pra caralho, entendeu? Porra, estoura um artista brasileiro no mundo, por que os outros 20 não vão junto? Né? Por que as galerias brasileiras não são
não tem filiais no mundo inteiro, as galerias mundiais trouxeram filiais para o Brasil? Pela desonestidade de mercado, pelo primitivismo que acontece aqui. É ciente, quem mora com informação, com cultura, com civilidade, vem para o país e percebe isso no trato das pessoas, transparece. Entendeu? E o brasileiro não acredita que não. Finge que não, se engana que não, né? Então, quer dizer, tudo isso porque foi conservado princípios, conceitos, padronizações, né? Que o padrão já é um veneno, né? Não deveria ter padrão, né? Existem outros sistemas organizacionais que funcionariam melhor do que esse que é colocado, mas não tem chance de acontecer, porque o elitismo e a padronização, né, encarceram tudo, mas o conceito moderador, né, que é para julgar e jogar dentro do conservador, que aí permite esse domínio bem tosco que a gente está percebendo. O país não patina, não vai. Ele parece, mas não vai. Parece, mas não vai. Eu estou assistindo isso há 50 anos. E assim, fisicamente, estaticamente, minha vida é prova disso. Entendeu? Porque eu não tive alicerce nem estrutura permanente, né? Meu desenvolvimento foi totalmente feito de uma forma aleatória, né? Eu não tive ali uma base sólida para voltar o tempo inteiro. Por períodos a minha casa foi a Barra Funda, por períodos foi o Paraíso, por períodos foi a Pompeia. Tipo, 4 anos num lugar, 6 no outro, 7 no outro. A minha referência de família era tudo totalmente superficial. Não tinha assim uma referência que, nossa, esse ano eu vou passar o Natal aqui outra vez e vai ser isso. E a minha mãe, né? E isso, aquilo, outro, não tinha, nem de aniversário, nem de nada. E continuou assim e se perpetuou assim. Né? Tive casamentos, né? Duraram 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos e se perpetuou assim. Aí me perguntaram, né? Fizeram uma pergunta pra mim. Eu vou responder aqui porque tem a ver com esse conservadorismo. Como eu cresci fora de toda essa padronização, eu também, como não me deixavam me encaixar ou não me assumiam por total, eu também chegou uma hora que eu refleti e falei, bom, eu não vou, se não me querem, não vou fazer força mais para me querer. E dali em diante eu larguei mão. Isso eu devia já ter uns 21 anos e tive esse pensamento decorrente pela vida toda. E aí me perguntaram, porra, mas e as suas meia-irmãs, né? Se é meia-irmã, pô, mas cadê elas? E por que não existe auxílio nenhum pra você? Eu vou falar o seguinte, como eu já falei em outro vídeo, contando a história de quando eu era pequeno lá na Barra Funda. Tem um vídeo aí que eu mostro do apartamento que a gente morava na Barra Funda. A gente foi criado numa família distópica, tudo desmembrado. Minha mãe sofreu uma crise na união estável que ela estava com o pai dessas meninas, que era financeira, psicológica e amorosa. E eu ficava aparelhando parte na rua. E as minhas irmãs foram nascendo já carentes de atenção, porque minha mãe se preocupava muito com esse fato de eu viver na rua. E quando eu voltava para casa, ela ainda não tinha tempo para me cuidar, porque ela estava com crianças pequenas, né? Nasceu 3 irmãs assim.
E essas minhas irmãs, elas também não tinham muita consciência também. Elas também começaram a seguir o rito de ficar mais na vizinha, na casa do negócio, da amiguinha da escola e tal. E o apego a mim era muito difícil, porque eu era já distante. Sempre fui distante, não era por maldade. Eu nunca odiei minhas irmãs, eu não odeio as minhas meia-irmãs, mas não tem proximidade. E a afeição delas nunca foi positiva, sempre foi algo. Elas são muito diferentes. Elas têm a escolha conservadora mais próxima da mentalidade da minha avó, da minha mãe. E eu já não tinha mais essa mentalidade conservadora desde pequeno. Eu olhava, eu acreditava em outros padrões. Até como skatista, eu acreditei em outros padrões muito rápido. Com 12 para 14, dos 12 aos 14 anos eu já não queria mais competir. Porque eu olhava, se eu ficava em terceiro, se eu ficava em décimo, eu via os outros meninos chorar e muitos viravam a cara pra mim e já não conversavam mais comigo. E amizade e relações humanas era muito importante pra mim, porque eu não ia pra casa e não tinha isso, né? Não tinha essa conexão de amizade com as minhas irmãs, eu tinha conexão de amizade com as pessoas que conviviam comigo extra minha casa. Então isso já quebrava todo o padrão familiar, de convivência, padronizado e conservado pela sociedade. E eu sou de poucas pessoas que viveu dessa forma, né? Foi muito aleatório o que aconteceu comigo, eu tenho consciência disso. Conheço outras pessoas que viveram dessa forma, mas não deram bem, porque esse caminho nem sempre leva para um caminho bom, como eu fui para o skate, para as artes. E colocando nisso também uma coisa que é muito grave, né? Na consciência de classes, que também não existia, né? Que hoje também existe muito pouco, que é muito superficial. O que acontecia? Você sendo de uma classe baixa, mas tendo uma qualificação, né? Por exemplo, eu era um bom atleta, eu andava bem de skate, eu falava bem o nome das manobras, eu era bem inserido no que a burguesia já vivia. Então o burguês, ele apadrinhava e gostava de andar comigo, mas ao mesmo tempo esse apadrinhamento era totalmente superficial e se tornava tóxico, né? Tanto que os meus relacionamentos afetivos e amorosos eram sempre ligados a pessoas de classe acima da minha, que também queriam esses relacionamentos afetivos. Essas mulheres, essas garotas, elas queriam se autoafirmar em cima de mim e ter domínio em cima de mim, muitas vezes, por ter mais poderes aquisitivo que eu. E isso também me trouxe várias distorções, né? Quando eu comecei a ter poder aquisitivo, altas afirmações superficiais, me prejudicou muito. Então, tudo isso ainda acontece em várias situações e mostra o atraso em que a gente vive devido a conservar certos padrões morais que não nos servem, embaixo de estruturas que se colocam modernas, né? Usar o digital para continuar numa colocação conservadora que é infértil e que acaba com tudo aquilo que é fértil e que acaba com tudo aquilo que progride, tudo aquilo que evolui. Então é mais isso que eu quis dizer no 1, né? Explicando e colocando a minha experiência empírica aqui, real de vida, que ainda é prejudicada por esses padrões estarem altamente vivos. Eu acho que eu vou embora daqui e não ver isso acabar. E isso era uma coisa que precisava acabar assim de imediato. Assim como estão tentando acabar com os preconceitos raciais, os preconceitos sexuais, né, de gênero e tudo, deveriam trabalhar nisso para acabar totalmente com isso e começar a trabalhar para uma sociedade livre e começar a moralizar contra pessoas que continuam dentro desse conservadorismo
impondo uma estética atrasada, ou maquiadas com a estética moderna, mas com pensamentos atrasados que não funcionam. Né? Porque faz mais de 20 anos que a gente ouve falar que o casamento é uma instituição falida. Mas se continua acontecendo e continua tendo as duas indústrias, né? Porque é uma indústria de casar e a indústria de separar. Né? Então é lucrativo, então não quer que. É um negócio que não deve deixar de existir. Por isso que eu coloco aqui, se não acabar, como que vai acabar com as mazelas? Se sobrevivem das mazelas. Assim como a indústria farmacêutica sobrevive de doenças, né? O moralismo é uma doença que faz ter vários nichos lucrativos para que se possa ganhar sobre ele. E existem pessoas que não têm mais volta desse caminho, né? E que não querem realmente sair dali por um conforto até econômico. Elas não vão ter vida econômica, não vão ter conforto, não vão ter comodidade se acabar com esse padrão. Se acabar com esse padrão moral. Então, quer dizer, muita coisa existe por obrigatoriedade, imposição, né? E isso está vigente, hoje em dia está mais visível. E hoje em dia eles têm medo porque está vindo uma juventude que não precisa mais disso. Os robôs estão vindo, a inteligência artificial já existe, os robôs já existem, tudo isso está evoluindo e uma hora vai ser completamente desnecessário. A própria máquina, a própria inteligência vai acabar com esses padrões morais totalmente destrutivos, tóxicos e desnecessários. Eles são só necessários para quê? Para uma opressão econômica de pessoas que vivem dessa opressão econômica. Né? Então tudo isso já está muito visível, muito colocado. Né? E é fruto do conservadorismo. Conservar em si não é tão prejudicial, mas depende do quê? Né? Esse lance de moral e bons costumes nos trouxe até onde? Nós estamos com uma sociedade completamente degenerada, né? Dentro de um falso moralismo muito grande. Reina a hipocrisia, né? A rede social é totalmente tóxica por causa disso, né? Porque geram-se padrões que na verdade não se praticam, né? E aí a vida vira um eterno jogo de drible. As pessoas estão driblando tudo, driblando coisas e sempre estão driblando. É um campo gigantesco onde nos permite se contemplar com paz um trabalho feito numa projeção de retidão. É isso, pessoal, que eu estava querendo dizer no outro vídeo que talvez ficou meio prolixo de entender. E assim, só para terminar e retificar, as minhas irmãs, cara, elas nunca foram, e durante 30, 40 anos, nunca foram muito de me procurar, né? Elas não me procuram, entendeu? O pessoal acha que eu que tenho que procurar, porque eu vivi o tempo inteiro fora de casa, tá. Eu me estruturei a vida inteira sozinho, verdade. Sempre dei um jeito de ter casa, de ter trabalho, de ter renda, de comer, de me virar. 50 anos disso. Depois disso, tem os meus filhos, os adultos também me perguntaram, e os seus filhos adultos? Eles foram alienados. Eles têm outras referências que foram colocadas em lugar de pai. Tios, irmãos mais velhos, padrastos, né? Porque infelizmente tem frases pobres que pai é aquele quem cria. Se você não deixa o pai natural criar, você escolhe o pai para o seu filho, né? Então hoje em dia quando você engravida uma mulher, ou você fica muito em cima para você ter o seu filho, ou com certeza ela vai doar seu filho para qualquer outra pessoa que fica do lado dela e vai te marginalizar pela ausência.
Talvez seja por isso que meus filhos não me procuram, né? E por outros motivos, né? Porque quando eu era mais jovem, skatista é drogado, blá 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 blá. Teve uma filha minha que veio falar pra mim, olha, minha mãe mostrava você na televisão, andando de skate durante um show de Charlie Brown, falou que você era muito famoso, que você não ia querer saber de mim. E 18 anos depois eu fui conhecer a pessoa, a minha filha. Uma das minhas filhas que eu não conhecia. As outras devem falar, pô, não tem grana, pô, é problemático, tá sempre envolvido com mulheres e tal. Então, dezenas de acusações que não provam a minha vida física, né? A minha vida física, tô aqui com 50 anos, é uma vida honesta. Se eu derrapei por circunstâncias de crise. E essa crise determinada a uma pessoa que realmente vive num padrão solitário, né? A mochila nas costas, o avião, o trem, o ônibus, procurando uma nova sociedade para se inserir, um novo grupo, sempre. Então uma correria que nunca cessou. Tanto que eu tô agora fazendo esse vídeo, daqui a pouco eu tenho que fazer uma correria. Então, tipo, eu nem sempre só andei de skate. Eu andava de skate, aí fazia uma ilustração digital. Eu andava de skate e criava um texto. Eu andava de skate e ajudava um músico a fazer uma letra de música, um arranjo. Tava ali sempre no departamento de criação para tirar um troco além daquele patrocínio, além do corre. Trabalhar de vendedor numa loja, não sei o que, e cozinha, e cursos. Sempre teve o corre para esse super desenvolvimento meu, né? Então hoje você sabe um pouco mais de mim, contei um pouco a minha história, estou te mostrando um padrão aí, falando do conservadorismo que ainda existe, que prejudicou pra caralho a minha caminhada, talvez esteja prejudicando você que está aí do outro lado. Falei nos vídeos dessas pessoas que estão em volta da minha vida, que talvez possam estar próximos de você, que é muito perigoso. E tô sim correndo atrás. Agora eu fiz um desfecho de tomar novas atitudes jurídicas para me proteger, porque eu não aguento mais o ataque à minha condição de vulnerabilidade social, que ela não é feita só economicamente, porque eu levanto economicamente, eu trabalho, eu acendo, tem uma hora que eu estou bem de grana, tem uma hora que vai melhorando, não é só queda, decadência, não sou um coitadinho, certo? Só que quando a coisa cai, ou é levada a cair, são ataques de pessoas que têm estabilidade econômica, são pessoas de classe média alta, que tem o tempo, a disposição, a estabilidade de poder agredir de formas, de poder se infiltrar e puxar tapete e agredir e fazer coisas para prejudicar uma pessoa que é mais frágil. E juridicamente, no Brasil, a gente conhece, é visível, tanto na área de direitos de segurança com a polícia, é o negro que sofre, é o pobre que sofre, essa classe que é vulnerabilizada, né? E o que não tem condição econômica e não tem família, então imagina o que é. E eu estou dentro dessa colocação, né? Por isso que eu quero falar para vocês, esse lance assim, não falo dramaticamente, não tem família, entendeu? Meus filhos que me perdoem. Se vocês verem esse vídeo aí do outro lado, eu preciso, ainda há tempo, eu tô vivo, que vocês se posicionem como família. Ninguém precisa vir aqui me dar uma grana. Vem trocar uma ideia, fala, ô Ramiro, eu tô aqui, vem dar um abraço, fala, ô meu, mas foi seu aniversário, desculpa, me perdoa, eu tô aberto, não tenho raiva de ninguém, não vou tratar ninguém mal, entendeu? Eu tenho um conhecimento emocional muito maior do que uma pessoa que tem a estabilidade que vocês têm, entendeu? E peço perdão se alguma hora, né, vocês que estão aí do outro lado ficaram ofendidos por algum posicionamento meu, algum trato meu,
né? Porque a gente tem uma distância muito maior do que os estranhos. É muito triste você abraçar um estranho, conversar com uma pessoa que você não conhece e tá gerando uma amizade forte, uma irmandade forte com essa pessoa, e a pessoa que é do seu próprio sangue não tem nem interesse, sabe? Isso me demonstra a distância, o quanto está o caráter desses meus parentes e desses meus filhos. Não amadurece. São corações enrijecidos, ressecados, mentes travadas em conceitos realmente precários, sabe? Daqui a pouco a gente vai embora. Vocês vão embora, eu não vou saber. Talvez eu vá embora e vocês não vão saber, né? E quando souber já é muito tarde, né? E é isso, eu vou parar por aqui. Quero agradecer as pessoas que mandam e-mail aí, falam comigo de boa. Estou resolvendo, estou conseguindo fazer tudo da minha maneira e por enquanto estamos aqui, tá? É isso, quem quiser ajudar, quem quiser colar, só entrar nas minhas redes sociais lá. A gente precisa mesmo de quem quer reforçar, quem tem coração bom, quem me conhece, por favor, se aproxime. Não para falar bosta, não para me julgar, entendeu? Que para julgar, falar bosta e querer falar que eu sou uma má pessoa, tem um monte aí, por motivos torpes, né? Ai, atropelou minha pichação, ai, grafitou em cima de não sei o que. Não, mano, eu não tô pintando na rua já faz um tempão, não sei nem. E quando pintam em cima de mim, não se lembra, né? Então, é isso. Eu tô trabalhando hoje em dia com a arte de uma forma profissional, tá? Quero deixar uma mensagem para uma pessoa específica. Thiago Murakami, do Atlética Danil. Estou tentando falar com você. Tem 12 telas minhas da exposição Floresta Bélica com você, que eu preciso de volta para fazer renda econômica para mim, material investido por mim. E eu espero que você chegue rápido em mim, porque senão eu não tenho outra alternativa a não ser te buscar juridicamente. Eu não tenho intuito de fazer isso, né? Mas está demorando demais você entrar em contato comigo. Então, por isso, entre em contato comigo, porque eu preciso das telas da exposição de volta, fora as 10 réplicas em papel canson, réplicas não, pinturas feitas à mão em papel canson, que também ficaram lá para venda no teu bar galeria Atlética Danil, que ficava na Vergueiro, tá? Então, por favor, entre em contato comigo o mais urgente possível, tá bom? E para quem curte minhas coisas, peço que compartilhe, para aumentar o número de seguidores aí, para me divulgar meus novos projetos, que essa linha de relatos pessoais possa chegar em outras pessoas da arte, para gerar um filme ou um livro da minha história, que eu tenho projeto para fazer, né? E que não são só essas histórias que eu estou contando aqui, tem muitas outras que eu vou continuar gravando e contando para vocês, sem esse lado dessa tribulação que estou passando nesse momento, que eu quero que se torne momentânea, né? E minha vida é um livro aberto, como vocês podem ver. Eu não temo por nada, não tenho nada a esconder, porque quem teme é quem fez coisa errada. Eu não fiz nada de errado e não tenho por que temer, entendeu? E tô aqui, gente, ainda tô aqui lutando, minha saúde tá ruim, né? Tô vulnerável em todos os setores econômicos por enquanto, mas estou trabalhando de verdade, trabalhando mesmo, né? Pra melhorar a minha vida, certo? E quem me vê por aí, quiser conversar, tamo aí também. É nóis. Que sem louco.